Boa tarde, obrigado a todo mundo que está aqui, de assistir o seminário. Meu nome é William Zarella, eu trabalho com montagem de exposição, com tipografia. Minha primeira experiência aqui na Fundação Bienal foi na 24ª Bienal. E desde então eu tenho, de uma maneira ou de outra, sido colaborador de todas as edições até agora, até na do Vazio, que tinha muito pouca gente, eu estava por aqui. Estou muito feliz de estar aqui, sobretudo porque eu acho que a Fundação Bienal, para mim, ela sempre foi uma janela para toda a minha formação profissional. Eu saí da faculdade, vim para cá, amadureci aqui como pessoa, como profissional, trabalhei com muita gente que passou por aqui, e algumas dessas pessoas foram fundamentais na minha trajetória. Um é o Peter, que foi um dos gerentes aqui da Bienal em 98, que mudou um pouco a minha relação com a Bienal. Eu entrei como montador e a partir do Peter eu virei um colaborador, minha empresa começou a prestar serviço para cá e desde então eu mantenho essa relação com a Bienal, que para mim é fundamental. A gente teve uma experiência recente que foi a última Bienal, que a Elástica, que a minha empresa montou a Bienal inteira, e foi, acho que, uma das experiências mais positivas que eu já tive aqui dentro, tanto do ponto de vista da organização, de como as coisas aconteceram, quanto de todo o lado afetivo. Eu acho que ficou uma impressão muito bacana, né, no momento e depois, hoje, pensando e tal. E é isso. Vim aqui hoje para estar com elas duas e com você. Meu nome é Dora e eu coordeno a área de projetos e produção aqui da Bienal. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acho bem importante ter uma mesa como essa, em que a gente vai refletir sobre o processo de produção. É uma oportunidade realmente, porque eu acho que a produção é normalmente associada à prática e não à reflexão. Então, eu acho que a oportunidade de pensar um pouco sobre esse processo é bastante importante, eu acho que bastante necessária aqui no Brasil. Em segundo lugar, é um prazer estar aqui com a Paula e com a William. Eu conheci vocês não há tanto tempo, sou mais jovem. A gente trabalhou junto na mostra do Redescobrimento, que foi no ano 2000, de alguma forma era relacionada aqui com a Bienal, mas foi uma grande exposição que ocupou 3 pavilhões aqui no Ibirapuera. O Museu Afro, a Oca e a Fundação Bienal. Foi uma exposição bem grande, bem importante, pelo menos para mim, e onde eu conheci o William e a Paula. O William eu trabalhei de novo na 30ª Bienal e a Paula não tive a oportunidade de trabalhar de novo, mas somos vizinhas e a gente está sempre se falando e se ajudando. Bom, eu queria, na fala de hoje, eu acho que eu quero enfatizar bem a importância da gente conjugar no trabalho da produção cultural, conjugar 2 verbos, o fazer e o pensar. Eu fiquei sem um negocinho. É o fazer e o pensar. Quando o pessoal do Educativo falou comigo, acho que o nome dessa mesa ia ser Concretizando Ideias, né? Acho que era isso. Que é bem semelhante, mas eu estava muito na cabeça com essa ideia do fazer e do pensar. Justamente pela produção ser sempre associada ao fazer, e eu achava que era fundamental dar tanta importância para o pensar também. Então, eu sugeri pensar fazendo e fazer pensando, que eu acho que é a mesma coisa, e é o que eu quero enfatizar aqui, talvez por ser menos enfatizado no nosso meio, o pensar. Acho que eu vou até dar uma importância maior, mas eu acho que o trabalho de produção ele tem que estar
conjugando esses dois verbos o tempo inteiro. Eu acho que é isso que faz o trabalho dar certo e a gente não pode esquecer dos dois lados. Bom, eu vou falar de uma perspectiva bem específica que é da minha experiência pessoal, né? Eu fui gerente de projetos na Mostra do Redescobrimento, na Brasil Connects, que foi a instituição que deu segmento à Associação Brasil Mais 500, que fez a Mostra do Redescobrimento, e aqui na Bienal eu cuido da área de projetos e produção. Eu acho que a natureza do trabalho é muito semelhante, então eu acho bem parecido, mesmo a Paula também teve o mesmo percurso, assim, né, lá na Mostra do Redescobrimento a gente era gerente de projeto, aqui ela coordena a área lá no MAN e eu coordeno aqui na Bienal. Então eu vou contar o trabalho meu aqui na Bienal, que foi onde eu percebi a importância da gente dar o devido valor para esses dois lados, né, que seria o planejamento e a execução de um projeto. Foi aqui na Bienal que eu percebi isso. Então eu vou ter uma perspectiva assim nessa fala, eu quero tentar englobar, não sei se eu vou ter sucesso, mas é tanto um ponto de vista mais pragmático do fazer, eu vou tentar dar alguns exemplos, né? Mas também eu quero ter essa perspectiva mais conceitual de como que a gente planeja, como é que a gente faz isso dar certo. Eu queria, eu tenho uma percepção, assim, que eu acho que que a nossa área, a de produção, ela tem e a montagem de exposições, que é o tema dessa mesa, né? Eu vejo dentro desse processo de produção, existe um modo de pensar e avaliar situações que é muito arraigado na nossa cultura, que é de valorizar aquilo que é muito difícil de ser feito, aquilo que é quase um obstáculo intransponível. Então você só dá valor quando aquilo você dá o sangue por aquilo. E eu acho que isso é uma visão que existia muito, né? Então quando eu trabalhei na Mostra do Redescobrimento, eu quase dei o sangue mesmo, porque a gente trabalhava na organização e depois trabalhou na montagem da exposição. Na época da montagem, que é um momento em que concentra, né, tudo que você planejou durante um ano e meio, você vai concentrar a execução daquilo em um mês e meio. Então é uma época muito pesada de trabalho mesmo, do que está acontecendo, muito forte. Eu entrava às 8 da manhã para começar a montar, meia-noite eu estava resolvendo todos os pepinos que tinham acontecido naquele dia para no dia seguinte conseguir trabalhar de novo e estar aqui às 8 horas da manhã. Foi uma loucura, né, Paulo? Acho que a gente quase dava o sangue. E a Bienal tinha essa fama. As pessoas que vinham montar uma Bienal dormiam na Bienal, às vezes nem dormiam. Às vezes passava a noite trabalhando e, não, a gente conseguiu montar a exposição apesar de tudo. Então, eu acho que eu percebi aqui na Bienal que não precisava ser assim, que eu achava que a gente tinha que dar mais importância para o planejar, e mais importância do que a gente dava, mas uma igual importância para o planejamento quanto para a execução. E eu acho que a minha passagem aqui, eu estou há 4 anos e meio, eu fiz a 29ª, a 30ª, agora eu vou fazer essa 31ª. Eu fui percebendo isso, fui dando mais ênfase no planejamento. Eu acho que na 30ª a gente conseguiu, assim, organizar bem para não ser uma coisa tão sofrida. Então, na verdade, o que a gente faz? Eu quero explicar um pouco esse processo, o que eu acredito que é importante nesse processo. Antecipar os problemas. Na verdade, o planejamento ele vai estar antecipando tudo que pode acontecer de errado. A gente sabe que acontece, tudo que tem que acontecer de errado, acontece de errado. Então, a gente não vai só resolver os problemas, mas a gente vai tentar antecipar para evitar os problemas. Acho que esse
uma percepção assim que para mim deu bastante certo, assim, de tentar prever antes os problemas. Então o planejamento, então o foco da minha fala aqui vai ser dar tanta importância para o planejamento quanto para a execução. Eu acho que esse recado assim, de que a gente pode juntar esses dois lados da questão, tanto mais conceitual quanto prático, também num trabalho que é mais relacionado à prática, eu acho que vem da própria natureza do objeto do nosso trabalho, né? Que é a arte. A gente trabalha com a arte, com as manifestações culturais. E o que é a arte, né? Na verdade, a arte ela junta as duas instâncias mesmo da vida, né? O ideal e o material, ela é bem... o inteligível e o sensível são coisas opostas que estão reunidas ali, né? A imaginação com a concretização do que é imaginado. E, na verdade, eu acho que essa separação entre pensamento e prática foi uma criação do homem para tentar lidar com o mundo, né? Eu acho que em qualquer tarefa você tem que juntar, humana, né? A gente junta essas duas instâncias, mas a gente convencionou que a produção é só a prática, só vai ficar realizando o que os outros pensam, e acho que não é bem assim mesmo, né? Bom, então agora eu vou falar um pouco da natureza do nosso trabalho, que é o processo de produção. Vou chamar como processo de produção, que é para a gente ter bem essas duas etapas, né? Do planejamento e da execução. Duas etapas ou dois lados, acho que não seriam etapas, seriam lados mesmo. Então, acho que a gente... o que é, né, esse trabalho? Esse trabalho, existe algo que foi concebido pelo artista, pelo curador, que é uma obra, uma exposição, um evento cultural, e a gente vai trazer essa coisa para o mundo sensível. Ela vai ter que ser apreensível pelos sentidos, né? Tanto pela visão, qualquer um dos sentidos, até pela mente, eu pus aqui. E a gente sabe que esse caminho, né, do projeto para algo apreensível pelos sentidos, não é um caminho de mão única. Ele está sempre, o dado da realidade, ele sempre volta lá para cima para a concepção, para de alguma forma alterar o que foi planejado e voltar para a realidade de novo. Eu acho que também com este processo a gente aprende como deve ser o processo de produção. E eu vejo o processo de produção bem nesse meio do caminho aí. É aquilo que ajuda a realizar mesmo o que tem que ser realizado. E eu pus ali, então seria o processo de produção, seria o planejamento e execução, a mesma coisa, né? Esse caminho de mão dupla, um influenciando no outro. A gente está o tempo inteiro procurando tornar realidade o que foi pensado, o que foi planejado, e também a gente está adequando o que foi planejado à realidade. Então acho que é um caminho de vai ir e vir mesmo. Bom, então eu vou falar aqui, como eu já disse, de um ponto de vista bem particular, que é o processo de produção da Bienal de São Paulo. Eu acho que não existe um modelo de produção, né? De produção vai variar da onde você está fazendo, por que você está fazendo, quais são os recursos que você tem. Então, acho que o primeiro passo para você fazer um projeto cultural é você ter um diagnóstico mesmo, onde eu estou, o que eu quero realizar, quais os recursos que eu tenho para realizar. A partir disso, e essa experiência aqui na Bienal, a gente faz um planejamento super detalhado de todas as etapas, todos os problemas que a gente pode ter, quais são nossos pontos vulneráveis. A gente faz um planejamento para conseguir chegar no melhor dos mundos, eu diria. Então, aqui, se o planejamento sai exatamente como a gente planejou, a gente vai ter o melhor dos mundos. Então, isso aqui não dá para ler nada, mas é o nosso planejamento aqui para fazer uma exposição, uma Bienal. Então, a gente tem
um ano e meio assim, de período de tempo, e tudo que a gente tem que fazer, todas as etapas, elas são minuciosamente descritas. E a gente aqui na Bienal, eu acho que a gente usa muito, a gente tenta montar uma estrutura que dê conta, para servir de apoio, de suporte para a execução das coisas. Então, vocês vão ver que a gente está sempre fazendo tabela, e eu vou explicar um pouco como é o jeito que a gente costuma trabalhar lá na nossa equipe. Bom, a partir desse planejamento, a gente vai para a concretização desse planejamento, que no final é a realização do projeto. E daí a gente descobre que a gente vai ter o melhor dos mundos possível, não aquele que a gente imaginava, né? Então, e para mim isso é um caminho de ir e voltar. A gente vai querer fazer o melhor e a gente vai fazer o melhor possível. Acho que acontece, pelo menos na minha experiência, isso acontece sempre. E a montagem de exposições, que é o tema dessa mesa aqui, é uma etapa, que não dá para ler, bem específica nesse processo de produção, né? E então eu vou falar de dois exemplos práticos para mim, que foi assim, a montagem da exposição. Eu vou falar brevemente sobre o planejamento da montagem das obras da 30ª Bienal, e também vou dar um exemplo prático da produção e da montagem de uma obra. Porque a Bienal tem essa característica, as exposições, a gente produz obras comissionadas, obras feitas especificamente para a Bienal. Então, eu vou dar esses dois exemplos e daí eu termino de falar, passo para a Paula. Então, gente, isso aqui eu não pus naquela animação, vai ficar aí. Bom, o processo de montagem, então a gente começou com o planejamento. Eu quero falar da montagem das obras. A gente, aqui na Bienal, o pavilhão tem outros usos. Então a primeira coisa foi meio negociar com as equipes internas quanto tempo a gente teria para montar a 30ª Bienal. Na 29ª, nós montamos a exposição, que são mais ou menos uns 25 mil metros quadrados de exposição, em 17 dias. E a gente avaliou que foi muito pouco para montar todo esse espaço, né, e com obras. Então a gente negociou antes para ter 5 semanas para montar a expografia, que é as paredes, tudo que tem que ser montado, e 4 semanas para montar a exposição, as obras. Daí a gente fez o nosso melhor dos mundos, a gente faz um cronograma. A gente trabalha em rede, isso que eu queria falar para vocês. A gente trabalha no Google Drive, que é um recurso que todo mundo pode usar, e várias pessoas podem compartilhar as informações no mesmo momento e trabalhar juntas. Então, isso para a gente adianta bastante o trabalho. A gente faz um cronograma em que cada produtor, a gente tem uns 6, 7 produtores, cada produtor cuida mais ou menos de uns 20 artistas. Ele pensa a cada artista dele, quantos dias ele vai gastar para montar a obra e quantos montadores ele precisa para cada obra. Então a gente tenta pôr isso numa planilhona nas 4 semanas e o produtor tem que acompanhar todas as montagens. Então ele tem que poder fazer todo o serviço, ele tem que espalhar os artistas dele pelas 4 semanas. Daí a gente fez aqui, cada produtor tinha uma corzinha, tinha no fim da linha, tinha o número de montadores que precisava. A gente conseguiu montar um planejamento de ter 30 montadores nas 2 primeiras semanas e 45 montadores nas 2 últimas semanas. Vira uma coisa muito precisa. Daí, para nossa sorte, o William veio trabalhar com a gente, porque o William tem a organização dele. Essa é a nossa organização. Ele tem a organização e o planejamento dele, que foram impecáveis na 30ª Bienal. Bom, ele já sabia que esse era o melhor dos mundos, né, William, mas que provavelmente tudo ia acontecer contra isso, né, assim, para a gente conseguir executar exatamente como era. Então a gente já tinha o planejamento de fazer um cronograma diário,
que na verdade mudava tudo, porque tinha artista que queria mudar a obra, tinha obra que não tinha chegado ainda, não tinha sido liberada no aeroporto, então todo dia a gente readaptava o nosso cronograma de acordo com o que a realidade nos possibilitava. Então acho que essa estrutura que a gente cria aqui na Bienal e que eu acho que todos vocês que trabalham com cultura, né, devem ter este mesmo desafio que a gente, é como criar uma estrutura que ao mesmo tempo nos ajude, né, a planejar e a ter os melhores resultados possíveis, mas não engesse a liberdade e o processo de criação, que é inerente à arte, inerente à cultura. A gente não pode falar, não, meu planejamento é esse, o artista quer mudar a obra dele, não vai poder, porque já acabou, era isso, não existe isso. Então, o que a gente sempre pensa aqui é criar uma estrutura que dê suporte e ao mesmo tempo não engesse e permita esse estado de liberdade que é essencial para a arte. Bom, por fim, eu queria falar do processo de produção de uma obra específica, porque eu acho que ele foi bastante exemplar. Ele aconteceu na 29ª Bienal, que foi uma Bienal um pouco caótica, porque a gente estava entrando aqui, a gente não teve nem tempo de fazer um planejamento. Nós entramos nos 4 meses antes, sei lá, 6 meses antes de começar a montar a exposição, não deu tempo para se organizar. Mas teve a montagem de uma obra que foi o Abajur, do Cildo Meirelles, que eu acho que para mim ela mostra bem o que é esse trabalho de produção, e que eu acho que é uma característica muito forte da arte contemporânea. Talvez tenha sido sempre assim, mas o que eu conheço é da produção da arte contemporânea, que é várias equipes trabalhando para produzir uma obra que envolve diversos conhecimentos diferentes. Bom, o que a gente recebeu do Cildo foi um desenho. O Cildo trouxe esse desenho aqui para a Bienal. Ele queria fazer um abajur gigante, que tivesse, sei lá, uns 2 metros, a cúpula mais ou menos, 2,5 metros a cúpula, que ia ser mostrado dentro de uma estrutura escura e só ele ia ser iluminado por dentro. E as pessoas tinham que subir para dar a volta em volta dessa cúpula que ficava girando, e quando elas subiam, né, nessa estrutura, elas olhavam lá embaixo e quem estava girando uma roda para gerar energia e para girar a cúpula eram pessoas. Então as referências do Cildo para esse trabalho, era aquela lanterna mágica, que era uma coisa chinesa, eu acho, que ficava girando e ia meio passando uma historinha na cúpula, e parece que acho que o próprio calor fazia aquele negócio girar. E a outra referência era o carro de boi, né? Que é o boi girando, e no moinho girando a roda para gerar energia. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi pensar, nossa, quais as equipes que a gente precisa para realizar essa obra, né? Meio que dividir, assim. Então a gente pensou, precisa uma para fazer a imagem da cúpula, que o Cildo queria que fosse uma ilustração. Outra pessoa para fazer esse mecanismo elétrico-mecânico que ia fornecer a energia. Outra equipe para construir a estrutura em volta dessa traquitana toda. E outra equipe para fazer funcionar, né? Como que a gente ia ter as pessoas lá rodando o dia inteiro para funcionar essa geringonça? Daí a gente encontrou as 4 equipes e a pessoa que fez a parte eletromecânica, ela fez uma maquete. Foi ótima, assim, eletrônica pra gente, foi o Maurício. Ele fez isso aqui pra gente ter uma ideia como é que ia ficar. Seria mais ou menos isso. E daí o que foi bonito foi assim, o Cildo, ele
ele não sabia direito como executar isso, né? Ele tinha essas referências dele, mas ele precisava falar com os técnicos, né, para saber o que era. Então, a pessoa que fez a cúpula era uma pessoa que entende muito de fotografia, de impressão, que é o Renato Curi, e ele falou, olha, vamos imprimir nesse papel, mas eu acho que tem que ser o mar, tem que ser uma imagem, uma ilustração não vai ficar tão legal com o que você quer quando se a gente fizer uma imagem do mar. E acho que a caravela tem que ser, eu não falei disso, né, que ia ter caravelas, né, girando, que é meio uma alusão à vinda dos navios negreiros para o Brasil. Daí ele falou, vamos fazer uma maquete dessa caravela. Eu faço. Então o próprio Renato foi fotografar o mar, ele pegou de um barquinho e ficou lá tirando um monte de foto do mar e resolveu ele fazer a maquete, pintar lá, montar a maquete. Se arrependeu para burro, porque claro que demorou muito, mas o resultado ficou muito legal. E então o Cildo achava que devia ser uma ilustração. Veio um cara que entende muito de imagem, muito de impressão e falou, não, vamos fazer então desse jeito. E o Cildo topou. Daí o Maurício calculou lá o quanto aquelas pessoas que... O Cildo inicialmente pensou em 2 pessoas girando. Ele falou, nossa, é muito pouco, as pessoas vão se matar para ficar girando o dia inteiro. E mesmo ele girando o dia inteiro, eu não vou ter a quantidade de energia que precisa para acender a luz, que vai iluminar esse abajur por dentro, e girar esse negócio que é pesado. Então acabou, tá bom, então vai ser 4 pessoas que vão girar o eixo. Tudo bem. A estrutura eu acho que foi feita exatamente como o Cildo tinha previsto e a equipe que trabalhou, daí isso a gente não podia saber o que ia acontecer, né? Porque eram pessoas trabalhando todo dia, mas a gente já tinha uma noção de que não dava para eles ficarem o dia inteiro trabalhando. A gente decidiu contratar uma equipe de atores que ia ser um trabalho de atuar mesmo. E eles trabalhavam acho que 20 minutos e paravam 40 minutos para descansar, alguma coisa assim. Agora eu não me lembro bem, mas o Cildo topou também, vamos fazer desse jeito, a gente põe uma plaquinha. E daí aqui começamos a construir, só para vocês terem uma ideia, isso aqui você via de fora, e aqui era o trabalho, que ficou lindo, essa impressão ficou incrível, e os caras lá embaixo estão girando. E também foi uma surpresa, assim, foi bem interessante esse trabalho, porque a produção dele não terminou quando a obra ficou pronta e abriu a exposição, porque a gente teve a ativação da obra durante a exposição, que foi um capítulo à parte, porque todo dia a reação do público foi muito inesperado, e eu que lidava com os atores, né, que vinham aqui todo dia, tinha grupos de escola que cuspiam neles, que jogavam bala como se eles fossem macaquinhos, jogavam comida. Daí eles tinham conflitos com seguranças, porque os seguranças falavam que eles estavam trabalhando que nem escravos. Foi incrível como essa obra, eu acho que ela suscitou, né, durante o processo todo da exposição, várias coisas que não até para o Cildo deviam estar previstas, mas para a gente não estava. Então, praticamente todo dia eu sentava com os caras, não, gente, vamos lá, vocês estão atuando, tem que encarar isso como um trabalho mesmo, não pode levar para o lado pessoal, mas foi uma obra bem forte nesse sentido também, que eu acho que até incorporou na história da obra esse lado, o que ela suscitou, né, a ativação dela e a relação com o público. Bom, gente, é isso. Acho que eu fico por aqui. Vou passar para a Paula.
de agradecer a equipe da Bienal, a Estela em especial, que organiza todo esse projeto educativo maravilhoso aqui da Fundação, a Dora, que colega aí, o William, pela presença aqui na mesa, pedir desculpas por algum eventual tropeço, porque a gente está acostumado a ficar do lado de lá, nunca aqui na frente, nos holofotes, então eu não sei muito bem como é que a coisa vai funcionar. Mas eu trabalho hoje no Museu de Arte Moderna, aqui vizinho, embaixo da Marquise, né? Acho que todo mundo conhece. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, porque eu sei que é sempre um esforço muito grande para a gente parar tudo que está fazendo, nossas instituições, museus, escolas, para poder ir repensar, trocar ideias, enfim, conhecer novas propostas e se atualizar. Então, eu acho isso muito importante. Acho que o MAN, a Bienal, várias instituições, elas têm, de uns anos para cá, dado muita ênfase nessa questão da formação, não só de profissionais, mas também de público, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa muito cuidar da nossa educação, no geral, né? Então, enfim, imagino que muitos de vocês trabalham também com essa questão da educação, então queria agradecer o esforço de todos por estarem aqui. Assim como a Dora, eu acho que é interessante contar um pouco o percurso que eu fiz, porque essa profissão de produtora é uma profissão que não era muito formal, assim. Então, uns 15 anos atrás, a gente nem sabia o que fazia, falava, eu organizo eventos, né? Aí você não sabe se é festa, se é quermesse, não é? Então, a gente organizava eventos e assim a gente ia. Eu fiz faculdade de artes plásticas com a intenção de ser professora. Eu já dava aula e tal, e vim trabalhar aqui no MAC, aqui no terceiro andar também. Conheci a professora Ana May Barbosa, que era a diretora na época, e uma pessoa assim, incrível da arte e educação, né, que imagino que vocês também conheçam, e ela pediu que a gente organizasse um seminário, um evento de arte e educação para 1.200 pessoas, com 120 palestrantes. E aí, pronto, começamos aquela loucura, organizar, planejar. Eram 5 unidades da USP, então era todo separado. Mas foi um grande desafio e que eu percebi ali naquele momento que o que eu gostava de fazer, na verdade, era organizar eventos e carregar o piano para lá e para cá e deixar tudo pronto para as pessoas, né, falarem, enfim, para mostrar o que elas tinham vindo fazer. Então comecei no MAC, meu primeiro contato assim com as artes visuais propriamente dita. Bom, passei desse seminário, então a gente organizou, eu trabalhei um pouco com cinema, com televisão e com teatro, que são áreas que já têm a formação do produtor, mas já tinha na época, era uma coisa mais formalizada, né? No teatro, na TV, você tem o produtor executivo, enfim, já era uma figura bem concreta de toda a equipe do processo de trabalho. Enquanto que nos museus, nas instituições culturais e nas artes plásticas ainda estava se formando, né? No museu a gente tinha uma figura de um produtor, mas que muitas vezes era um museólogo, que era um curador mesmo, que fazia tudo, enfim, não tinha só essa pessoa, né? Então essa função. Eu acho que quando aconteceu a Brasil Connects, que foi realmente a mostra do redescobrimento, que foi um momento que essa profissão se organizou e se formalizou mesmo no mercado. Éramos muitos ali trabalhando, num grupo grande. Quando a Dora fala que a gente dava o sangue mesmo, que eram 11.000 obras que foram manipuladas, emprestadas do mundo inteiro. Então foi uma grande exposição que precisou de muito planejamento, muita organização e muita gente envolvida. Depois desse evento, do ano 2000, eu acho que de lá para cá,
ficou mais, assim, começaram a surgir até cursos, né? A gente, enfim, está profissionalizando e trazendo cada vez mais gente para esse processo de planejamento e organização das exposições. E isso foi uma coisa muito boa para a Bienal, que, né, se transformou, os museus, enfim, vários eventos que acontecem hoje que a gente sabe que ele precisa ter essa figura dessa pessoa do produtor cultural. E hoje o produtor ele ainda teve um outro desafio, com a profissionalização do MINC também, que eu acho que também há 20 anos a gente fazia projeto cultural, era uma coisa muito mais simples. Quem acompanhou esse processo sabe. Hoje você tem toda uma formalização ali dos processos, tem que responder questionamentos, enfim, a coisa lá também se organizou muito. Então o produtor cultural passou a precisar também entender de legislação, saber fazer orçamento, prestação de contas, captação. Então ampliou muito o leque de atividades, né? E eu acho que isso tudo nos últimos 20 anos é que a coisa foi realmente crescendo. Então eu, enfim, passei como produtora da 21ª, 22ª e 24ª Bienal, depois a mostra do Redescobrimento. Eu acho então importante falar um pouco dessa trajetória, justamente porque os trabalhadores da cultura eles são formados diretamente pelo dia a dia, né? Não tem exatamente um curso, né? Então, como coordenadora executiva de um museu, precisamos ter um grande leque de conhecimento e muito jogo de cintura para conseguir resolver, então, os problemas, né? Porque, na verdade, o pessoal pensa, tem ideias, e aí eles chegam e vão, bom, como é que a gente faz para juntar tantas obras ou para convidar tais e tais artistas, enfim, eu acho que o produtor ele tem que estar muito ligado a essa concepção. Imediatamente após a concepção, você já começa a conversar com o curador e a detalhar toda essa ideia que ele teve, né? Então, é aí que a gente entra. E, ao mesmo tempo, você já tem que estar preparado para uma outra grande quantidade de fornecedores ou de parceiros que vão trabalhar os mais diferentes possíveis, né? Que vai desde um arquiteto, um designer gráfico, um marceneiro, um serralheiro, um pintor, o pessoal que faz essas invenções, né? Então, são muitos os profissionais envolvidos, né? Então, acho que eu vou detalhar um pouco também todos esses profissionais na hora que eu passar um pouco pelo processo do MAN, de um museu mesmo, né? Bom, eu queria só ressaltar uma questão que é a seguinte: a gente sabe que é muito complicado todo esse processo, mas eu acredito fortemente na capacidade de transformação da arte. Então, por mais difícil que a coisa seja, por mais complicada, ou sem recurso, ou enfim, eu acredito que existe a possibilidade da gente contribuir com a formação desses cidadãos, dos cidadãos, enfim, através desse trabalho. E é isso que me move a todo dia, sabe, a sair de casa e falar, não, é importante, cada exposição, a gente atende um determinado público, a gente consegue atingir um determinado grupo de pessoas, e isso é que faz, para mim, o que dá razão para o meu trabalho, porque realmente é um trabalho muito maçante, um trabalho pesado, é um trabalho braçal, e que muitas vezes é de embate mesmo, assim, né? Que você tem que estar o tempo inteiro encontrando uma solução, que a coisa tem que inaugurar às 7 horas e tem que estar tudo lindo, né? Então, eu acredito nessa força, dessa transformação mesmo, através desse trabalho, né? Bom, sobre o MAN, eu vou fazer uma pequena introdução histórica, que eu acho interessante da gente conhecer o museu, porque fica muito claro, quando você conhece como é que ele foi criado, como a boa vontade de algumas pessoas e muito trabalho de outras, e muitas outras, né, fez de São Paulo a cidade que ela é hoje, como uma grande
fomentadora e difusora de arte, né? Porque a história do MAN é interessante. Se você quiser colocar... O museu, ele foi criado pelo Titilo Matarazzo, né, que era o grande mecenas das artes. Ele que se inspirou um pouco no trabalho que era feito no MoMA, de Nova York. Então, hoje ela é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de utilidade pública, é uma OCIP, né? Fundada em 48 por Titilo Matarazzo. Iniciou na rua 7 de Abril, na sede dos Diários Associados, que era dele. A proposta inicial era exatamente, ela é super atual, se a gente pensar, é um espaço de divulgação das novas tendências, difundindo artistas contemporâneos, nacionais e internacionais por meio de exposição, publicações e cursos. Então ele se inspirou no MoMA e ele gostaria que fosse um museu vivo, cuja atuação didática é o eixo principal. Então eu acho que esse pensamento da educação através da arte é uma coisa que vem já desde a fundação, é uma preocupação que vem desde a fundação do museu e hoje é muito incentivada. Há 20 anos a gente está com a mesma presidência, que é a Milo Vilela, que também tem como foco principal a questão da educação. Bom, então ele... Deixa eu só ver. Foi 48. Em 51, eles têm a ideia de montar uma Bienal, mas era uma Bienal do MAN. Aí, o que aconteceu? A Bienal do MAN começou a tomar um volume muito grande e começou a competir com o próprio museu. Era uma exposição a cada 2 anos que começou a competir com o próprio museu. Ela começou a ganhar muita força. Aí, o que eles resolveram? E muitos problemas, né? Existe um problema de competição do financiamento também, das equipes internas do museu. Aí o que o Titilo faz? Ele monta a Fundação Bienal. Então, já tem o primeiro desmembramento aí, que é uma coisa muito significativa para a cidade. Em 63, em função de todas essas dificuldades, ele resolve doar o acervo do MAN, que ele tinha adquirido, ele e outros mecenas tinham adquirido e doado para o museu, para a Universidade de São Paulo. E ele resolve acabar com o MAN, porque ele queria ficar só com a Bienal. Ele, enfim, estava dando muito mais força para a Bienal. Quando ele doa esse acervo, que é riquíssimo, para a Universidade de São Paulo, eles criam o Museu de Arte Contemporânea. Então, de uma pessoa que trouxe uma ideia de fora, com o trabalho de muita gente envolvida, já tivemos a criação da Fundação Bienal e depois a criação do MAC. Então eu acho que a gente às vezes se desanima, que a coisa não vai dar certo, não precisa, não funciona, é tanta corrupção, tanta dificuldade que a gente tem, mas eu acho que tem que investir, tem que continuar nessa luta mesmo. Assim. Eu acho que é uma questão de princípio mesmo que vai dar certo. Em 67, uma família de um colecionador, de um artista chamado Carlos Tamani, que já era falecido, resolve doar uma coleção de umas 90 obras para o MAN, porque o MAN guardou só o nome. Alguns diretores continuavam se reunindo e fazendo as reuniões e pensando como eles iam resolver o problema do museu, que não tinha sede e não tinha acervo. Ele só tinha um nome, chamava MAN Museu. Então, estava difícil a situação. Aí a família do Carlos Tamani fez essa doação e essas obras são o reinício do museu. Um novo museu, né? Em 69, teve uma Bienal, a Nina fez um pavilhão chamado Pavilhão Bahia, que era onde é hoje o próprio MAN. Tinha lá um projeto, a gente veio a descobrir agora recentemente, que havia um projeto do parque de fazer um museu de cera,
que nunca saiu do papel, mas a primeira ideia era de um museu de cera naquele lugar. Aí a Lina resolveu usar aquela sala, porque era uma sala fechada, com alvenaria, umas janelinhas assim, uma coisa bem simples, que, enfim. Ela fez essa sala, esse pavilhão Bahia, que foi um sucesso na Bienal. Tá? Quando terminou a Bienal, falaram, bom, não pode ficar aqui, então vamos ocupar esse espaço. E foi aí que o museu ficou e está lá até hoje. Foi reformado, colocado as janelas de vidro, né? Houveram várias melhorias e tal, mas continuamos lá. Hoje já tem 5.700 obras no acervo, graças a muitas doações, aquisições, compras, lei de incentivo também. A gente tem trabalhado para comprar obras através da lei de incentivo. Então, hoje é um museu que já está pequeno, o espaço já é pequeno, que poderia realmente, enfim, ter uma nova sede, uma outra sede, que seria o ideal, né? Bom, a missão do museu, eu só coloquei um pouco assim para ficar, como a Dora trabalha numa fundação que tem um projeto, né, a cada 2 anos de um trabalho, o planejamento dela é um pouco diferente do nosso, que é uma coisa que não é de 2 anos, acontece, né, então a gente está sempre se antecipando um pouco, a gente está tentando se antecipar nesse planejamento para não chegar no gargalo da produção e ficar todo mundo desesperado correndo atrás das coisas. Então, eu estou no MAN há 4 anos, também peguei, né, a gente vai trocando o pneu com o carro andando, né, e vai indo, então, mas agora a gente conseguiu, já estamos fechando a grade, então, para 16 e 17, 2016 e 2017. Esse é o ideal do planejamento, assim, num museu que mantém a rotina de exposições anuais, né? Bom, então, só para lembrar, a missão é colecionar, estudar, incentivar e difundir a arte moderna, contemporânea, basicamente brasileira, tornando acessível ao maior número de pessoas. Bom, quais são os eixos de atividades do museu? Eu acho que a atividade principal que faz com que as pessoas se relacionem com um museu é a exposição. Apesar do acervo, apesar das atividades do educativo, tudo isso, quando você pensa em museu, a primeira atividade que você pensa são as exposições. Então, esse realmente é o carro-chefe da nossa atividade. A gente tem 2 salas, totalizando 1.000 metros quadrados, e a gente faz uma grade de 8 exposições por ano. Às vezes, algumas exposições, elas usam as 2 salas do museu, ou a gente faz 2 concomitantes. A gente tem algumas outras propostas de utilização do museu para a exposição, que se chama, é o Projeto Parede, que é uma grande obra que a gente convida um artista por vez para desenvolver no corredor entre as 2 salas. A gente tem uma outra proposta interessante que é a obra do mês. Todo mês a gente escolhe uma obra, fica no hall do museu com uma legenda comentada. São maneiras de você trazer o acervo mais público, né? Deixar a maior quantidade de obras em exposição para as pessoas conhecerem. Tem um projeto que é bem interessante, que a gente chama de DJ Residente, que é uma ocupação sonora do espaço. Então a gente convida alguns artistas que trabalham com sons, ou músicos mesmo, para criar, alguns chamam de barulho, outros chamam de música, ambiente, enfim, mas tem bastante, é bem interessante e desperta um outro sentido nas pessoas, porque às vezes ela escuta uma música ali, um barulho no banheiro, no corredor, no hall, e isso já causa um estranhamento que pode ser interessante também na hora que ela entra no museu, para sensibilizar a pessoa, enfim, ela poder se integrar ali nas atividades. A gente tem o Jardim das Esculturas,
que, enfim, está aqui do lado também, né? Depois vocês podem conhecer. E aí, então, voltando para os eixos, né? Isso tudo, essas atividades que eu falei agora, elas são responsabilidade da curadoria. Depois a gente tem um setor educativo, que tem um serviço de acessibilidade muito forte, de atendimento para pessoas com deficiência visual, auditiva, enfim, várias categorias, vamos dizer assim, e com educadores preparados para receber esse público, esses públicos especiais. Então a gente tem um curso de formação para educadores cegos, por exemplo, educadores surdos. Então, enfim, a gente está sempre promovendo esse contato, enfim, trazendo cada vez mais gente para trabalhar com esse tipo de atendimento, que é muito carente, né, na maioria das instituições. Isso é uma coisa que o MAN faz com bastante empenho e tem obtido grandes resultados, né. A coleção, que é sempre uma questão também que exige muito empenho nosso, não só para que ela esteja atualizada, mas a questão da guarda e da conservação, né? Então, você tem ali pessoas especializadas na conservação. A gente não tem espaço para guardar todas as obras, infelizmente a gente não expõe, as nossas salas elas não têm uma exposição permanente. O MAC agora, se vocês forem lá, vocês vão ver que eles conseguiram, depois de muitos anos, ter um prédio que comporta boa parte da exposição, né, sendo mostrada. E isso é incrível, assim, você poder manter um museu com um acervo em exposição, né? A gente pensa muito na possibilidade de ter um acervo visitável, que é uma coisa que alguns museus na Europa, nos Estados Unidos fazem, e que as pessoas vão dentro do acervo ver as obras nos trainéis mesmo, penduradas, catalogadas ali, distribuídas como uma grande... Não é uma exposição, não tem uma curadoria, mas elas estão guardadas por algum critério. E as pessoas vão visitar esse acervo por falta de espaço mesmo, de exposição. Então, às vezes, a gente pensa que essa seria uma alternativa para o MAN. Tem museus que fazem todas as paredes de vidro, então você transforma o espaço inacessível, né? Você faz com que as pessoas possam visitar esse acervo. Mas são ideias assim, que a gente... Além da coleção de obras propriamente, a gente tem uma grande biblioteca, que é uma referência e que é muito importante, enfim, todos que quiserem conhecer. É uma biblioteca especializada em arte moderna e contemporânea. Depois tem um outro eixo de trabalho no museu, que são os parceiros, vamos dizer assim, né? Que não é exatamente só os parceiros, mas é toda a parte de comunicação, de marketing, de patrocínios, tudo isso tem uma equipe grande, então precisa prestar muita atenção nessas questões, com relação a essas questões, né? Principalmente a questão da liberação. A gente está tentando agora escanear todas as obras e colocar isso na internet para acesso. Então, esse trabalho é um trabalho que tem um custo muito alto, que a gente ainda não conseguiu, e tem uma questão de autorização de uso de imagem, que é mais complicado, porque hoje os herdeiros e os próprios artistas, né, eles precisam ser consultados para que a imagem da obra deles vá para a internet. Então, esse é um projeto grande que o museu está tentando viabilizar, que é uma forma de relacionamento também. A gente tem os clubes de colecionadores, que é para incentivar o colecionismo. A pessoa adquire 5 obras por ano, ela paga uma taxa, essa doação dela reverte como renda para o museu. Você tem o núcleo contemporâneo, que é um grupo de pessoas que faz uma doação um pouco maior, anual também, um valor razoável para o museu, e ela tem direito a ingressos, a visitas a ateliês. Então tem uma equipe grande pensando em todas essas atividades de relacionamento, que
é muito importante que o museu faça também, né? Aqui eu coloquei o organograma, passar de uma forma, enfim, imagino que quem trabalha em instituição mais ou menos é Assembleia Geral, Conselho Deliberativo e Conselho de Mantenedores, se reúnem anualmente. Diretoria e presidência estão presentes ali, né? A gente se reúne a cada 2 meses. O MAN tem um conselho consultivo de artes plásticas, que é um conselho de curadores. São eles que fazem a grade do museu. Então aí é que começa o trabalho de produção propriamente dita. A produção executiva, que está ali dentro da curadoria, ela já começa participando do conselho consultivo. Então, às vezes, eles sugerem fazer 2 mostras individuais, internacionais, na mesma época. Aí eu faço parte do conselho, eu já começo a ponderar. Olha, gente, o transporte de obra internacional é muito caro. Que tal se a gente fizesse, né, uma agora, no começo do ano, e uma no final? Então, a pessoa da produção executiva já começa a organizar a grade junto com os curadores, que eu acho que faz toda a diferença, porque aí já começa o tal do planejamento e da antecipação das questões que podem vir a acontecer, né? Então, está lá o conselho, a curadoria, a superintendência. Junto da curadoria você tem a coordenação executiva, a produção e o editorial, que é responsável pela produção dos catálogos. Depois o acervo, a biblioteca, o educativo e os clubes. Na superintendência você tem toda a equipe administrativa, financeira, jurídica e esses parceiros corporativos e sócios, que são esses grupos que se reúnem e que são geradores de renda para o museu. Por isso que eles ficam junto da superintendência. É claro que o curador está sempre dialogando com essas pessoas, até para definir qual curso vai fazer, qual artista vai visitar, né, o que o museu está apresentando e o que seria interessante para as pessoas conhecerem. Então, enfim, as 2 questões, tanto administrativas quanto conceituais, caminham muito juntas, assim, né? Parece muito, mas é uma equipe de 50 pessoas, assim, não é muita gente, é bastante, mas não é muita gente, dá para, né, a gente terceiriza muita coisa, dá para conhecer todo mundo. Então, enfim, esse é o nosso organograma. Agora, sobre a questão exatamente que a gente tinha se proposto a conversar um pouco, que é a parte da produção executiva e da montagem das exposições. Como o curador que falou hoje cedo, arquiteto, como é que ele chama? Agora, falou, eu acho que a questão do conceito, do espaço, da produção, elas estão muito interligadas realmente. A gente tem que trabalhar muito em conjunto, discutir bastante, porque às vezes você tem que realizar uma coisa que o curador pensou, mas que ele não tem a menor ideia de como ele vai resolver aquilo, né? Então você entra nessa hora de materializar as ideias dos artistas e dos curadores, né? Aqui eu pus só um exemplo de uma obra que a gente fez agora no Panorama, e que era uma cortina, eram passagens, assim. Então o museu foi todo dividido por essas cortinas. Na verdade não teve nenhuma parede nessa exposição. E esse trabalho desse artista fazia às vezes de cenografia, de tipografia, de separação. Então você tem situações assim as mais diversas possíveis que a gente está encontrando, né? Então eu fiz uma divisão bem, acho que todo mundo, enfim, bem reconhecível, fácil de resolver, assim. A gente tem a pré-produção, a partir da reunião do conselho curatorial, preferencialmente com 1 ou 2 anos de antecedência, são feitas as escolhas, são feitos os convites aos curadores, eles aceitando, a gente pede que eles façam uma lista inicial e uma pequena sinopse sobre a exposição, porque eu vou precisar desse material para colocar
no MINC. Então, o plano anual do museu tem que ser entregue com no mínimo 1 ano e meio de antecedência. A gente sabe como é moroso o processo interno lá do museu, lá do Ministério, então a gente às vezes tenta mandar com mais de 1 ano e meio, né, de antecedência, para ter tempo deles fazerem todas as diligências, todas as perguntas, fazerem a revisão do orçamento e devolverem aquilo aprovado para a gente. Então isso aconteceu há 1 ano e meio atrás. Em paralelo a isso, a produção executiva está aqui já com as exposições aprovadas, então vamos começar a trabalhar propriamente a exposição. Ela pode ser uma exposição de acervo. Se for uma exposição de acervo, no nosso caso é mais fácil, vamos dizer assim. A gente tem que saber se a obra está guardada no museu ou fora, nos depósitos que a gente aluga, qual o estado de conservação da obra, porque às vezes a obra fica muito tempo guardada, ela necessita de uma higienização, de um restauro, né? Ou às vezes tem lâmpada, tem circuito elétrico, alguma coisa precisa ser consertada. E outra coisa importante é a autorização de uso de imagem, que a gente não tem tido problemas, porque a gente tem tomado muito conta disso. Mas essa é uma questão nova e que eu acho assim, que é uma questão que todo mundo tem que tomar muito cuidado, porque a legislação está mais desenvolvida, os artistas estão correndo atrás, os herdeiros estão proibindo a publicação, estão exigindo pagamento, então a relação com as instituições tem sido mais complicada, mas você, às vezes pagando, às vezes pedindo autorização, a coisa é liberada, né? A imagem é liberada. E para cada vez que a gente vai publicar, tem que pedir uma autorização. Então, são contatos que têm que estar sempre sendo renovados. Se não for uma exposição com obras do acervo, a gente espera que o contato com as coleções ou com os emprestadores, o primeiro contato com o artista seja feito pelo curador. Muitas vezes não é, algumas vezes não é. Eles simplesmente dão a lista e eles nem sabem de quem é a obra, né? Então a gente tem que sair correndo atrás dessas informações. A primeira etapa, o orçamento detalhado, né? Então, enfim, fazer todo esse orçamento de transporte, de seguro, colocar tudo que você imagina que vai gastar com aquela obra. E um cronograma de produção da exposição. A nossa primeira atividade é fazer a carta solicitando o empréstimo, enviar o Condition Report, que é aquele relatório de condições do ambiente onde a exposição vai acontecer, e nesse relatório vem todas as informações de segurança, de iluminação, enfim, tudo que esteja relacionado com o espaço da exposição, horário de atendimento, quantas pessoas, quem é responsável, se pegar fogo, quanto tempo o bombeiro leva para chegar, enfim, todas as informações possíveis para o dono da obra se sentir seguro de emprestar. E junto com isso um formulário de empréstimo, que ele tem que assinar, que ele precisa responder lá algumas questões, principalmente valor de seguro. O proprietário da obra, ele pode atribuir o valor que ele considera para aquela obra. Muitas vezes esse valor vem muito acima do mercado, mas a gente não questiona. Eu prefiro pagar o seguro pedido, o valor que ele estipulou, que o proprietário ele tem esse direito de estipular, do que depois lá na frente, aí, eventualmente acontecer algum problema e a gente ter uma obra, enfim, com um valor que não era o que a pessoa estava esperando receber, se der algum problema com aquela obra. E também a questão dos direitos. O proprietário, ele tem direito de exibição da obra, mas ele não tem direito da imagem, pela imagem da obra. O artista é o eterno detentor desse direito. Então, para o proprietário da obra, não adianta você pedir autorização para publicar no catálogo. Você tem que ir atrás do artista, ou do herdeiro do artista.
e do fotógrafo. Se você não for fazer a foto, você tem que localizar uma foto, que o artista já tem a foto da obra, então você tem que pedir autorização para o fotógrafo também. Isso tudo porque a gente faz catálogo, né? Bom, aí quem são os envolvidos diretamente na produção vai ter que contratar ou se relacionar, né? Então a gente começa pelo arquiteto. O arquiteto e o designer, é muito importante que eles conversem muito com o curador, porque eles vão transmitir, vão ter que transformar aquela ideia em produto, em exposição, né? Então eles que vão concretizar, resolver o problema do curador na forma de exibição. O arquiteto faz o layout da exposição, pensa todos os suportes, as paredes, os espaços, a iluminação, o trajeto que o público vai fazer. Então ele tem que saber o que o curador quer, quem que vai ficar perto de quem, que obra tem que vir primeiro, que obra, qual é a sequência cronológica. São muitos artistas falando de um conceito, então qual é o conceito? Tudo isso o curador tem que transmitir para o arquiteto para que ele consiga pensar aquele espaço, né? O designer gráfico é a mesma coisa, ele vai fazer a comunicação. Às vezes a gente entra na exposição, o texto está do lado errado. Na hora que você entra, você fala, mas cadê o título? Então, isso tudo é muito importante, que a pessoa tenha ela seja recebida por uma informação. Às vezes ela não adianta ela cair direto dentro da exposição sem ter uma preparação para aquilo. Muita gente gosta de ler o texto antes de entrar, né? Às vezes a legenda está com uma letra muito pequena. Então, tem que pensar em todas essas possibilidades. As pessoas gostam elas precisam ser informadas, assim, são poucas as pessoas que vão ao museu e que só se interessam por ver as obras. A grande maioria gosta de ter um pouco mais de informação e mediação. Muita gente pede para os educadores fazerem uma pequena introdução, contar um pouco, contextualizar o assunto. Então, isso também é interessante e isso também tem que estar muito bem preparado ali na hora que o público chega. O designer gráfico vai fazer folder, vai fazer catálogo, então ele também tem que estar bem inteirado com o assunto do curador. Enfim, às vezes anúncios, cartazes, produtos, até produtos para venda na loja, né? Outro profissional que a gente também, na verdade lá no MAN a gente não tem, mas muitos museus têm, né? Os próprios conservadores. A gente não tem. Então, a gente tem uma equipe, mas só cuida do nosso acervo. Então, quando vem obra de fora, a gente contrata conservadores também e elas vão acompanhar todo o processo da obra. Então, elas vão para o emprestador, fazem o laudo das condições da obra, examinam para ver exatamente como a obra está, para que ela chegue no museu da mesma forma como ela saiu e seja devolvida da mesma maneira, né? Que ela não sofra nenhum dano. Essa conservadora que vai junto. Ela tem que acompanhar a embalagem, tudo isso, depois a montagem e tal. A transportadora, que hoje a gente tem boas transportadoras que estão especializadas em obras de arte. Depois a gente vai ver umas montagens de caixa, tudo isso. O seguro, que é fundamental, não dá para mexer em nada sem esse seguro garantido. E aí você já entra numa outra fase. Tudo isso está acontecendo junto, né? Não é que uma acontece, depois a outra acontece. Está tudo ali. Num dia você já tem que falar com 2, 3, aí você já está fazendo desenho, já está chamando o marceneiro, já sabe? Então é uma coisa, é o que a Dora falou, a gente planeja, mas tudo acontece em 1 mês e meio. Não é? Junta tudo para... Todo mundo está contratado no dia tal, todo mundo tem que estar aqui a postos e entra para cada um fazer a sua parte, né? Então, a cenotecnia, que é a parte da ambientação, tudo isso, da exposição, a parte de base, suportes, vitrines, o iluminador, que também é um profissional muito importante na exposição,
e a gente também terceiriza a montagem. Então, hoje você tem empresas especializadas só em manipulação de obras, né? Então, a gente chama esse pessoal para tirar a obra da caixa, faz o laudo de conservação para ver se ela chegou em perfeito estado e vai para a parede. Então, quem faz esse processo são esses montadores, que tem todo um rigor técnico de trabalho que a gente exige para que as obras não sofram nenhum dano mesmo, né? Enquanto isso, o que mais está acontecendo? Já está o projeto educativo, já está andando, já está sendo concebido junto com o curador. Os educadores estão sendo treinados, palestras, workshops, visitas, conversas, desenvolvimento de material de apoio. Atendimento aos patrocinadores, também pensando em atividades que os patrocinadores possam se interessar em fazer na exposição. Cursos, palestras, workshops relacionados à exposição, treinamento de equipe de segurança, que essa é uma questão também complicada nas instituições hoje, porque os seguranças, eles antes eram da própria instituição, né? Então, às vezes, você tinha um guarda que já estava há 20 anos na instituição, ele já sabia como é que a coisa funcionava. Hoje, é tudo terceirizado. Para cada evento, vem uma turma nova. A maioria, 99%, nunca entrou no museu, em nenhum museu. Então, você tem, e nem trata com o público, né? Então, poucos têm o conhecimento de como lidar com o público. Então, esse é um treinamento que você tem que dar também, uma capacitação, e a cada vez é um grupo novo, e a cada vez você tem que falar tudo de novo, não tocar, como você fala, como você chega na pessoa que está muito próxima da obra, como você lida com as crianças. A gente tem muita criança, né, de escola, às vezes entra 40 crianças, assim, aí eles já ficam todos nervosos, assim, então, essa é uma função nossa agora também, que, enfim, a gente tem que ir treinando cada vez mais. O que a gente está sentindo é que a gente tem cada vez menos mão de obra treinada para todos esses serviços, né? Está cada dia mais difícil de você conseguir pessoas realmente capacitadas, né? Por uma questão mesmo de social aí, infelizmente a gente está com essa questão, essa dívida aí com todo mundo, né? Bom, aí você está planejando evento de abertura, você está fazendo atendimento à assessoria de imprensa, aprovando release, soltando fotografias para jornais, o pessoal do marketing está tentando fazer parcerias para divulgar ao máximo a exposição, e toda essa parte de comunicação nas redes sociais. Hoje a gente tem 2 pessoas só de redes sociais, porque a coisa foi tomando uma proporção assim, e tem que ser tudo tão rápido, não pode. Então você está montando, já está saindo no Facebook, tirando foto, aí já tem gente vindo, ligando, mandando mensagem. Então é uma corrida mesmo, né? Então é uma questão também que o museu teve que, enfim, se atualizar. Eu coloquei algumas imagens de uma artista que vocês devem conhecer, que é a Adriana Varejão. Pela complexidade da obra dela, ela acaba tendo uma necessidade técnica muito interessante, assim. É muito diferente você transportar uma obra dessa, cheia de vísceras caindo para fora do quadro, de uma obra, mesmo que seja uma obra do Volpe, né, que é uma tela que você tem um absoluto controle sobre aquela pintura, né? Então, é só como uma ilustração, enfim, para a gente conhecer e conversar um pouco sobre esse processo. Essa é uma obra que estava vindo, se eu não me engano, da Tate, de Londres, e foi feita toda uma estrutura, vocês podem ver ali, para segurar a obra, porque ela é uma coisa, ela é a tela rasgada com uma porção de elementos ali de PVC, não é PVC, como é que chama isso? Poliestileno? Poliestileno? Não,
Então, é essa coisa assim que ela é poliuretano, isso, expandido. Ele é rígido, mas ele é frágil, expandido, né? Então, ele tem uma leveza aí, mas tem que tomar cuidado. Então, aqui você vê a conservadora, ele é lá da Tate, ela é aqui do MAN, eles estão fazendo esses suportes para ficar dentro da caixa, para a obra não balançar, assim, porque ela vai no avião, ela vai passar no carrinho, vai passar na alfândega, vai andar de caminhão, e ela não podia ficar trepidando ali dentro da caixa, né? Então, aqui mais alguns exemplos da montagem, as estruturas que precisaram ser feitas, né, para segurar a obra, e depois a obra na parede. Aqui uma obra mais simples, você vê que só tem um suporte de foam, ela é sempre embalada no glacine, né, para proteger também. Algumas não podem, como essa aqui, por exemplo, ela não podia ser embalada porque essa coisa que ela pôs aí no meio não secava, tinha muita tinta óleo. Então faz 15 anos que ela fez essa obra e não secou até hoje. Então não podia pôr nada, ela tinha que ir solta mesmo. São os desafios da arte contemporânea, né? Que a gente sabe como é que é. Aqui, por exemplo, do lado esquerdo você tem uns pratos, são pratos de cerâmica, que ela pintou dos dois lados. Aqui é uma maca, então a gente olha essa caixa, né, mas é só uma maca de hospital e a obra estava em cima, assim, mas aí você tem que fazer toda essa estrutura para transportar a obra, né. Aqui uma escultura da Maria Martins, já é outra exposição. Aí você vê que tem algumas obras que a gente põe o glacine e outras que é melhor não colocar, porque era uma obra cheia de pontas, assim, né? Então o pessoal da transportadora vai com o conservador, faz essa medição da obra, faz bola essa estrutura toda, porque para cada obra, então, esse trabalho é um trabalho que a produção acompanha também. Aqui um teleiro, são várias obras em uma mesma caixa, presas como se fosse um teleiro, né? Ali também esculturas, mas aqui você pode ver que foi feito só uma estrutura com foam, foi feito diferente. E aqui é interessante porque a pessoa da transportadora é um escultor, né? Porque ele teve que esculpir esse isopor aí para encaixar a obra, né? Então, uma caixa dessa custa um preço bastante alto e, ao mesmo tempo, demora para ser confeccionado. Então, o nosso prazo, a gente precisa correr bastante com isso também. Tem que ser tudo bem organizado para não atrasar. Ali, o início de montagem. Aqui uma exposição que também manteve o museu inteirinho aberto, que era Maria Martins. Aqui uma exposição, uma outra, só quis colocar algumas possibilidades, né? A Andy Warhol, que eram fotos do Andy Warhol, uma exposição que veio praticamente pronta, da Espanha, de um fotógrafo, Alex Valauri, que foi uma exposição que a gente fez questão de fazer uma ambientação com cores e ali uma espécie de uns palquinhos, assim, porque o Alex tinha essa coisa do grafite, ele o grafiteiro, a gente quis meio que reproduzir a instalação da Rainha do Frango Assado, que teve na Bienal, foi um grande sucesso, então a gente conseguiu localizar algumas peças dessa instalação. Aqui um exemplo, enfim, de vitrine, só para apresentar um pouco, hoje os arquitetos têm trazido isso aqui para a gente, que é muito legal, que são esses 3D, que ajudam muito na visualização, ajudam muito os curadores, porque tem curador que ele tem o poder da abstração. Então ele fala, eu quero essa sala com essas obras. Tem curador que não consegue, ele precisa pôr as obras no chão, aí ele olha e depois ele fala, essa vai aqui, aquela vai ali. Agora tem curador que você mostra uma planta como essa
e ele já aprova a exposição. Então, isso antecipa muito os nossos processos, né? Começa a ficar mais fácil. Agora, a gente montou outro dia uma exposição do Guild, que tinha 250 gravuras. Imagina, o Guild é todo muito parecido. São muito diferentes, mas muito parecidos. E aí a gente teve que pôr tudo no chão. E o curador foi separando os grupos ali, junto com as obras. Então, né, naquela hora que a gente começou a ver quais seriam as dificuldades que a gente ia ter para montar, para pôr passepartout, vidro, se vai moldura, não vai moldura, então fica... Mas ele não conseguiu resolver a exposição antes. Então, aí são essas questões que o produtor está o tempo inteiro ali diretamente ligado, né? Conversando aqui, ali, chamando os fornecedores, colocando todo mundo para resolver os problemas, né? Agora eu queria só terminar com uma outra, aqui a parte de produção, eu queria só, enfim, trazer uma outra reflexão, que hoje o MAN, ele está dentro de um parque que recebe 70 mil pessoas por final de semana. É uma grande quantidade de adolescentes, crianças aí a partir de 12 anos, 13 anos, que vêm sozinhas para o parque. A gente está com muito problema de consumo de álcool na Marquise. Depois que os rolezinhos se profissionalizaram, também se institucionalizaram, a Aranha passou a ser o ponto de encontro dos rolezeiros. Então a gente recebe assim 1000 garotos por sábado e domingo, ficam ali em volta do museu. Eles não entram no museu, muito poucos sabem que ali é museu, eu acho. É uma situação muito complicada, porque a gente está ali oferecendo toda uma quantidade de informações e de possibilidades e de acesso à cultura, vamos dizer assim, mas eles não vêm para o parque atrás disso, né? Então, o que o museu precisou fazer? Nós vamos ter que sair de dentro do museu, né? E sair do museu para ir para o parque, inicialmente a gente acha que não dá para levar as obras lá para fora, não é isso. Primeiro a gente tem que fazer um contato com eles. Então a gente está com um trabalho na Marquise de tentar dialogar com esses jovens, propor a eles atividades que não sejam apenas ficar ali conversando, bebendo e fumando, que seja alguma coisa que leve eles a um diferencial ali, que aquele domingo seja uma coisa gostosa. Então, as atividades que a gente tem proposto são mais na área de dança e de música, que são duas coisas que é muito rápido o contato, as pessoas gostam, o acesso é muito fácil, eles vêm muito fácil para fazer as atividades. Quem não quer fazer as atividades se afasta um pouco mais do museu, mas tem dado muito certo, assim. Então a gente está vendo que cada vez mais a função do museu vai muito além de colecionar e guardar e cuidar e exibir e dar acesso a toda essa cultura aí de conhecimento, enfim, mas a gente está precisando realmente de alternativas, porque o público está muito carente, né? Então eles vêm para o parque passar o dia para beber, para se divertir e conversar. Então o que a gente tem feito é tentar primeiro fazer esse primeiro contato através da música e da dança, para depois eventualmente tentar levá-los para dentro do museu, que ainda a gente ainda não sabe muito bem como é que vai fazer. Tem feito vários projetos, muitas parcerias, a Bienal também, o Museu Afro, a OCA, enfim, todos esses museus aqui do parque têm tido esse mesmo problema e têm feito, enfim, parcerias para pensar como colaborar com essa garotada toda que vem para o parque e nem entra no museu, né? Então eu pus algumas atividades que a gente desenvolve.
Aqui eu deixei o meu e-mail, meu telefone, o do Man, qualquer pergunta ou se vocês quiserem saber mais alguma coisa, pode ficar à vontade para me procurar também. Eu espero que tenha ajudado, contribuído um pouco. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Depois de a gente ter visto essas duas são produção e são completamente diferentes e tem muitas semelhanças. Falei que ia fazer uma piadinha, acho que chegou a hora, que é a seguinte, antes disso tudo eu acompanhei um pouco essa organização. Por exemplo, aqui onde a gente está já foi um navio negreiro de caixa, que é uma coisa que ninguém queria, mas eu acompanhei um pouco esse processo, essa organização, essa tentativa de ter a organização. Obviamente as coisas acontecem no caminho, mas é muito mais fácil para você, quando você tem essa espinha dorsal, você transitar por ela, sair, voltar, organizar de novo a cada dia, do que a piadinha da banda, né? O pianista vira pro guitarrista e fala, si bemol. Aí o guitarrista liga pro baixista e fala, olha, si bemol. E o baixista fala pro baterista, assim, ó, vamos lá. Então eu acho que o montador era o vamos lá, né? A gente chegava aqui desse jeito e eu acompanhei realmente todas essas mudanças. De alguma maneira faço parte disso, sou muito grato à instituição, acredito também na transformação da arte que aconteceu comigo, aconteceu com muita gente que eu trabalho e conheço, e que também essa profissão de montador é uma coisa que deu um salto enorme aí nos últimos 10 anos, também por conta do mercado, né? Eu acho que essas feiras enormes de arte, elas acabam virando um bom calendário para quem quer se especializar em montagem, para quem quer estar próximo disso. Tem alguns outros segredos. Eu acho que numa equipe de montagem você ter uma equipe muito plural. Não adianta só você ter um monte de técnico ali que sabe fazer, cortar com precisão. Você precisa ter também alguns artistas, você precisa ter um conjunto de pessoas que se completam, né? E aí eu acho também que depois que tinha muitas, eles são necessários, porque um artista chega e precisa de uma tabuinha, precisa apoiar um negocinho, e não adianta você pegar um estudante de arte que tem a aspiração de ser artista, que é muito importante nessa equipe para cortar a madeirinha. Ele vai ficar viajando uma semana e não vai rolar. Mas ao mesmo tempo também você não pode colocar um marceneiro junto com um artista que é completamente confuso de como ele vai passar isso, né? De repente você tem que ter um outro artista ali, a coisa flui, né? E dentro desse contexto eu acho que a coisa evoluiu muito, né? O profissionalismo em cima disso, o foco em cima dessa figura do montador, e quando você tem o enfraquecimento dessa produção que vem antes, você acaba interferindo negativamente nessa equipe de montagem. Ou ela fica super valorizada e acaba entrando em assuntos que não tem nada a ver com ela, ou ela fica completamente perdida, né? Você imagina que num pavilhão desse tamanho, com toda a festa também que é uma montagem de uma Bienal, porque é também isso, é uma celebração, são 30 dias também de celebração, né? Como isso acontece, né? Então, ponto fundamental essa produção, esse papel que elas têm, esse papel que elas levaram adiante e que com certeza tem muito ainda para ser caminhado, né? E é isso. E aí, você gostaria de perguntar? Chegou a hora. Boa tarde, meu nome é Vânia, sou do Arquivo Público do Estado de São Paulo. Queria fazer uma pergunta para cada uma.
Para Dora, eu queria saber, a equipe de produção, você trabalha com uma equipe fixa, quantas pessoas, ou depende muito do trabalho que você tem que fazer? E quais as formações, né, que tipo de formação que vocês conseguem ter nessa equipe? E para a Paula, eu queria saber um pouco, Paula, como vocês têm lidado com essa questão dos direitos autorais. Vocês têm uma assessoria jurídica, e caso você já foi impedida de expor uma obra, ou porque não encontrou os donos dos direitos autorais, ou porque foi impedida mesmo? Obrigada. Bom, a equipe aqui da Bienal, para mim, não existe assim um momento que eu acho que a equipe está legal. Eu acho que a gente todo ano vai mudando, mas agora eu estou achando que está ideal. Mas a gente tem, eu coordeno, eu tenho 2 gerentes, que são pessoas que trabalharam desde a 29ª, eles eram assistentes na 29ª. Então são gerentes de produção. Tenho 2 produtores sênior que também fizeram a 30ª e continuaram. Daí eu tenho 4 produtores júnior, é uma equipe boa, e 4 assistentes de produção. E o que eu percebo é que quanto mais tempo a pessoa fica aqui, mais ela fica melhor. Mas também chega uma hora que a pessoa quer ir para fazer outras coisas. Então a gente, neste momento, o jeito que a gente está trabalhando é da pessoa começar como assistente, depois ela passa para produtor júnior, produtor sênior e gerente de projeto. E como a gente se divide assim, tanto gerente, quanto produtor sênior, quanto produtor júnior, fica encarregado da produção dos artistas. A gente tem que dividir. Além disso, um gerente, e daí eu vou falar um pouco da formação. Um dos gerentes, que é o Joaquim que estava aqui, ele é um cara que já foi montador, já trabalhou, ele é formado em geografia, ele já trabalhou produzindo obra numa marcenaria, ele é um cara que sabe mexer no AutoCAD, no SketchUp, então ele é a nossa interface com a arquitetura. Daí o outro gerente é uma pessoa que fez cinema, então, e TV, e ele consegue saber os equipamentos que hoje em dia a obra dos artistas contemporâneos tem muito vídeo, muito filme. Então a gente tem necessidade de ter uma pessoa que consiga conversar com os artistas e discutir. Você está pedindo um projetor HD, mas o teu filme não é HD. Eu sou incapaz de ficar argumentando, mas então tem uma pessoa que conhece. Um dos assistentes também é formado em cinema e também é bom nisso, nessa parte de equipamento e tal. Um fica também mais ligado ao orçamento. A gente que faz o orçamento, né, prepara o orçamento da Bienal, e eu diria que é mais ou menos 55% a 60% do valor de uma Bienal é a nossa área que vai lidar e vai ter que ficar lá controlando, né? Então tem que ter uma pessoa, e daí tem uma produtora júnior que ajuda esse gerente a ter aquele controle diário, e eu fico lá também todo dia com o chicotinho. Daí a gente tem uma menina que é cenógrafa, que é produtora sênior, a outra sempre trabalhou com produção, então as formações são diversas, tem gente que estudou arte, mas são pessoas que têm vontade de trabalhar com produção cultural. É engraçado porque, para mim, chegam os currículos mais... Assim, a pessoa fez psicologia, mas produção, né? Vamos lá, qualquer um pode fazer. Então é meio isso, chega... Qualquer pessoa acha que pode fazer produção, porque acha que produção é muito fácil, né? É só executar o que o outro lá teve a ideia de fazer. Super fácil. Então, acho que quando a gente deixa na mão dos outros ou a concepção do que a gente está... A concepção é certamente do artista, do curador, mas o jeito de fazer tem que ser planejado por nós. Então, é preciso que sejam pessoas que queiram trabalhar com isso, que tenham uma formação diversificada, e eu acho que agora a equipe está ideal, e o tamanho eu acho que está muito bom. E eu vejo muito pelo tamanho do prédio. O tamanho do prédio é o que me baliza, assim, para construir uma exposição de 25 mil metros quadrados, eu preciso ter esse valor para construir parede. É uma coisa que já tem alguns parâmetros.
eu preciso ter uma equipe grande de montadores para isso. Então a gente, ao longo dos anos, acho que a gente foi estabelecendo os parâmetros. Daí varia todo ano, né? Mas eu acho que a equipe está super bacana agora. Agora eu só queria jogar um pouco de confete no Ilha, porque eu acho que foi muito legal a montagem da 30ª Bienal, porque o Ilha chegou de uma forma super organizada. A primeira coisa que eles fizeram foi construir um barraco, que era lindo, mas eles construíram um barraco onde eles ficavam, e todo o material era distribuído desse barraco, e era no meio do vão. Então, acho que assim, cada etapa de um processo de produção é um outro processo que exige o mesmo planejamento. E para mim, eu me senti assim nas nuvens de estar trabalhando com ele. Então, com relação à questão jurídica, a gente tem sim um setor jurídico, tem um advogado full-time lá no museu, funcionário do museu. Não faz muitos anos isso, faz uns 4 anos. Antes a gente tinha um escritório que prestava serviço, mas como a demanda aumentou muito, a gente agora tem uma pessoa lá. Porque são 2 demandas, na verdade. O MINC exige contratos com todos os parceiros que vão trabalhar nos projetos, coisa que há uns anos atrás também nos fazia. Então hoje tem uma quantidade muito grande de contratos a ser feitos. E a questão dos direitos de uso. A gente nunca sofreu assim nenhum processo por ter usado, mas já deixamos de usar sim por receio de que normalmente são os herdeiros, são os artistas não pirando lá no mundo, e tem herdeiro fazendo coisa que é inadmissível com a obra deles, né? Então, um caso assim, bem famoso do Volpe mesmo, que tinham entre os, se eu não me engano, são 16 filhos, eu ouvi falar que ele tinha 16 filhos, uma só que era filha legítima, os outros são adotados dele, parece, não sei. Mas essa moça era inventariante e ela chegava a cobrar 50 mil reais por uma imagem. E aí você inviabiliza todo o processo, né? Você fala, o catálogo eu pago, né, 50 mil reais, eu não posso colocar a imagem do Volpe. Então tem alguns artistas que estão deixando de ser publicados. O Volpe agora já resolveram o problema, porque ela foi retirada, a justiça tirou ela. Agora você faz um depósito em juízo, o juiz estabeleceu um valor de 650 reais por imagem, que é um preço alto. O nosso nível, assim, o valor que a gente tinha estabelecido no museu, o máximo era 450, mas no caso do Volpe é 650, foi estabelecido pelo juiz, então a gente agora voltou a publicar Volpe nos catálogos. Quando, por exemplo, uma coleção como essa que está aqui agora em exposição, tem 18 obras do Volpe na exposição. Então, né, imagina, 50 mil reais, eu não ia fazer nada, eu ia tirar aquela parede, fotografava a exposição, depois punha de volta. E eu vou fazer isso com alguns artistas. A gente prefere tirar, né, suprimir, não publicar para não ter problema. Mas também tem uma pessoa, um cargo novo, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma pessoa que fica o dia inteiro ligando, procurando essas famílias, esses artistas, muitos não avisam, né? A gente muda, ninguém atualiza o endereço, então a gente fica atrás. E é uma questão importante, assim, que realmente precisa ter bastante cautela aí na hora de publicar, não só a imagem, mas texto também, né? Às vezes trechos até de jornal, matéria de jornal, tem que pedir autorização. Eu sou Megraes Rosa. Gostaria de perguntar para a Dora quanto ao espaço físico. É o espaço físico, né, da obra. Você falou em 25 mil metros quadrados, a 30ª, mas me parece que utilizaram só metade do pavilhão, né, uma parte que não teve. E nessa 31ª vai estar o pavilhão todo, ou
vai estar só aquela... Olha, o pavilhão ele tem 33 mil metros quadrados, mas a gente tem áreas administrativas que a gente tem que descontar disso. A Bienal que não usou um espaço foi a 28ª. Eu não estava aqui quando aconteceu, que ficou um andar vazio, né? A 30ª a gente usou todos os espaços. 30 vezes Bienal, tá, desculpa. Essa foi uma exposição que foi uma exposição comemorativa, né? Não foi uma Bienal de fato, né? A Bienal vai ocupar o pavilhão inteiro e ela não vai ocupar o MAC, que ainda continua com o MAC. Ela vai... Eu acho que no total deve dar entre 20 e 25 mil metros quadrados de exposição. Mas a Bienal sempre ocupa, só a 28ª que não ocupa. Mas a Bienal sempre ocupa todos os espaços. E é bem grande. Boa tarde, parabéns pela palestra. Realmente muito difícil encontrar produtores que conseguem falar com bastante clareza como que é essa perspectiva de produção, de gestão, dessa elaboração, de planejamento mesmo, né? Ainda mais quando a gente está falando que a produção final é a arte. Então, parabéns, eu estou já há 8 anos trabalhando com produção e gestão cultural. De fato, nesse caminho todo, sempre acaba sendo um pouco confuso quando a gente fala na operação do nosso trabalho, né? E a pergunta, na verdade, ela se baseia um pouco em uma curiosidade. Dora, você, nos comentários, você falou de uma das dezenas de ferramentas que a gente acaba usando, criando, estabelecendo, tirando de outras formas de trabalho para trazer para a produção cultural, tendo em vista que pouco é institucionalizado, talvez não seja a palavra ideal, mas pouco existe de ferramentas concretas para um produtor cultural, né? Você comentou do uso do Google Drive e eu, toda vez que eu estou com um produtor, acabo perguntando: e aí, o que você está usando? Daí, qual que é a nova ferramenta? O que você está criando? Porque a gente acaba estabelecendo padrões tão incomuns para a produção cultural e eles acabam, de alguma maneira, enriquecendo muito o nosso processo. E falar desses novas possibilidades é ampliar as possibilidades das pessoas também que estão vivenciando as mesmas dificuldades da produção. Então, talvez, se vocês pudessem comentar algumas dessas ferramentas, eu acho que geralmente é muito rico esse processo de descobrir e estabelecer elas, né? Como função de oportunidade de trabalho real mesmo. Olha, aqui na Bienal a gente tem um sistema que é usado por toda a equipe, todo mundo usa, que funciona no Google Drive. O Google Drive é um modo de trabalhar em que você tem uma planilha, você sobe lá um documento, você cria um documento no Google Drive e várias pessoas conseguem trabalhar ao mesmo tempo. Para mim isso é fundamental, porque a gente tem uma equipe enorme, né, de pessoas trabalhando, outras equipes trabalhando que precisam ter acesso às mesmas informações. Eu lembro na época da Mostra do Redescobrimento, a gente passava mais ou menos uns 60% do dia respondendo pergunta, né? Nossa, eu parecia uma central de informações. E a mesma pergunta, para todo mundo, já tem a lista de obras, já fez isso, já fez aquilo. Então, a gente começou a pensar em estratégias de disponibilizar as informações sem que a gente tivesse que ficar dando. E não é que a gente tem as informações assim, fácil, né? Você tem que abrir seu computador, entrar naquele lugar, naquela rede e tal. Esse está acessível a todo mundo. Então, acho que pelo menos aqui na Bienal, porque eu acho que o processo de produção é diferente em cada instituição, como são muitas equipes trabalhando e muita gente envolvida, trabalhar no Google Drive, ser o nosso depositário de informações, e com o orçamento, isso realmente foi uma coisa fantástica, porque a gente tinha
Imagina, a gente faz, sei lá, uma exposição com 160 artistas. A gente fazia um orçamento para cada artista. Imprimia um orçamento. Daí eu tinha uma pasta. A gente aprovava o orçamento. A assistente pegava aquela pasta, jogava numa planilha Excel o orçamento de cada artista, que estava mudando a todo dia. E todo dia que mudava, tinha que imprimir de novo, aprovar de novo, pôr na pasta e ela mudar para a gente saber o que estava mudando todo dia. Hoje em dia a gente faz uma planilhona no Google Drive que tem várias planilhas juntas e que consolida os dados. Então, o tempo inteiro eu estou sabendo lá, não, ainda estou no limite. E não só eu sei, como o curador sabe. Então é um jeito de trabalhar colaborando todo mundo que muda completamente. Você não fica mais o produtor executivo, coitado, é aquele chato que fica falando, né? Não pode gastar mais, está gastando demais, não dá para fazer isso. Todo mundo está sabendo tudo o que está acontecendo o tempo inteiro. Não, eu não sabia. Sabia, você tem acesso a essa planilha. Você pode olhar, você pode consultar o tempo inteiro, é o que está acontecendo aqui na 30ª. Então é uma coisa muito simples, não é um programa, não é nada. É trabalhar usando uma plataforma que permite o compartilhamento das informações. Eu acho que é isso. E acho que isso veio de uma percepção mesmo de ficar gastando um tempo enorme dando informação. A gente teve na 29ª, assim, o cúmulo da arquitetura, o curador com o arquiteto mudou o lugar de uma artista. A artista estava aqui em São Paulo, ela veio de fora, o produtor foi lá e falou, você vai trabalhar nessa parede. Ela ia começar a trabalhar, a gente não sabia que tinha mudado a parede dela. Então ela quase começou a trabalhar na parede errada. Então você precisa ter esse compartilhamento e simultâneo, ao mesmo tempo, é fundamental para a gente. Então é isso, é uma coisa muito simples, qualquer um pode ter isso, usar isso. E ficar fazendo cronogramas, planilhas, isso continua igual, acho que assim, são os mesmos mecanismos. Só para complementar, a gente não tem essa... A gente vai todo mundo no grito mesmo. Senta todo mundo na mesma sala. Já fez? Quem vai fazer? Quem divide por exposição, divide às vezes os artistas quando é coletiva para produção de obra. O máximo que a gente chega é num Excel e num banco de dados no Axis ainda, sabe? Aquela coisa bem pré-histórica. Infelizmente, ainda não saímos dessa. Mas funciona? Funciona. É porque é menos gente, funciona porque é menor também. Eu acho que dependendo do tamanho, realmente você tem que ter uma coisa compartilhada mesmo, porque senão ninguém aguenta. É isso mesmo, você tem que ficar repetindo a informação, checando, porque ela muda toda hora. O curador muda tudo, o artista muda tudo, e você tem que falar, vai mudar? Vamos ver se vai mudar, vamos ver se dá para mudar. Aí começa a negociação, porque aí você tem que negociar com todo mundo, com o marceneiro, com o serralheiro, com o pintor, com o montador, o cronograma muda. Então é muito dinâmica a coisa, muito rápida. Demora um mês, né? Aqui demora 1 mês e meio, lá demora 2 semanas. Eu tenho 2 semanas entre uma exposição e outra. Então, naquelas 2 semanas sai de baixo, porque vai acontecer tudo que tem que acontecer ali. São as 2 semanas mais puxadas do trabalho, né? Então, só que a gente não tem nenhuma ferramenta que eu pudesse contribuir. Olá, meu nome é Fátima, eu sou artista plástica e teóloga. Eu só queria entender um pouquinho assim, quais são os critérios que são usados para a escolha ou também para uma aquisição de obra de arte. Esse já falou um pouco, mas não ficou muito claro assim. Bom, a aquisição, normalmente os curadores fazem um estudo do acervo e eles vão vendo as lacunas que essa coleção apresenta. Então, dependendo da lacuna, né, a gente consegue suprir essa deficiência e adquirir ou ganhar aquela obra. No caso das exposições, bom, continuando com a coleção, assim, a ideia é que a cada ano a gente consiga adquirir algumas obras
para ir sempre atualizando esse acervo, né? Não deixar para daqui muito tempo, né, para comprar aquela obra. Então, são feitas algumas aquisições ainda de artistas que já estão num patamar, vamos dizer assim, já consolidada a carreira, mas alguns são alguns investimentos também, que você tem que acreditar que aquele artista vai ter uma continuidade na carreira dele, ou não. Às vezes acaba a produção dele, você adquiriu uma boa obra, guarda aquela boa obra e pronto. Então não existe assim uma linha curatorial muito definida. Depende muito do curador que tiver ali naquele momento, dos curadores do conselho, todas as obras são aprovadas pelo conselho, e a única coisa assim, às vezes a gente detecta que, nossa, não dá para não ter um artista moderno da década de 60 na coleção, tem que ter, aí a gente vai atrás de uma obra significativa. Com relação à seleção dos projetos, todos os projetos são avaliados. Então, quem tiver interesse em mandar projeto, ou como artista ou como curador, é só mandar para o e-mail curador@man.org.br, que ele vai passar pelo conselho. E os critérios, a gente tem que pensar assim, o MAN, ele tem 2 salas. A gente tem capacidade aí operacional para umas 8 exposições, em função das despesas, né? 2 exposições obrigatoriamente são do acervo. Todo ano a gente faz 2 do acervo, para também não deixar esse acervo guardado o tempo todo. Então, 2 anos a gente tem um panorama da arte brasileira. Então você tem uma exposição a menos, assim, um período a menos para fazer a escolha. Eu acho que a seleção é relevância, é artista. Os artistas mais jovens e meio de carreira são artistas que estão com uma ascensão muito grande, né, que, enfim, é interessante de mostrar. Artistas já falecidos, artistas históricos, então alguns precisam ser homenageados, né? Às vezes a gente recebe propostas de exposições retrospectivas, não tem assim não é definido, não é fechado. É uma discussão bem longa, a gente se reúne a cada 2 meses e recebe, às vezes tem 50, 60 projetos para analisar. Então, a gente tem pouco espaço. O ideal seria ter mais espaço positivo, né? Mas não existe uma regra fechada. Todo mundo pode mandar projeto. Olá, Cássio, sou curadora. Minha pergunta para a Vera, para Dora, para a Bienal mesmo, né? Direcionado para a Bienal. 2 perguntas. Uma é uma curiosidade. O seu trabalho também passa por o contrato com os artistas, com o contrato direto. Pode repetir? Eu não entendi. O seu trabalho ele começa com o contrato com os artistas e o curador, né? Isso desde logística, de valores, hotel, né? Essa é uma pergunta. E a outra o que você acha que seria? O seu trabalho começa em tal momento e termina em tal momento, porque tem depois uma reverberação com o público, né? E com o educativo também, mesmo na produção, né? Então eu queria que você dividisse um pouco. Tá. A gente começa a trabalhar desde que os curadores começam a trabalhar, acompanhando. Então, assim que o curador define um artista, a gente vai entrar em contato com o artista, a gente que faz o convite oficial, a gente que cuida do contrato, a gente que compra passagem, a gente que marca o hotel, a gente faz tudo. E eu acho que às vezes precisa de dentista, de médico. Arruma um dentista, arruma um quiroprata. E eu acho que é por isso que todo mundo pensa que é muito fácil, né?
é só ficar marcando lá, marcando a passagem. Eu acho que, mas começa realmente a partir o curador é contratado, a gente começa a trabalhar com o curador, assim, logo que ele começa a definir os artistas, a gente já está sabendo quem são os artistas, já está entrando em contato, já está se preparando, fazendo o orçamento do artista. É mais ou menos como a Paula descreveu, tendo a Bienal essa característica muito forte que a gente produz obras novas para exposições, né? Obras comissionadas. E termina quando devolve putz, agora nem devolve mais, porque tem itinerância, então emenda, né? Assim, a gente, porque depois que abre a exposição, nós somos as pessoas que cuidamos das obras, a equipe de produção. Então, porque a gente sabe como é que tem, a gente sabe todas as exigências que a pessoa que emprestou, o artista que fez, como é que tem que fazer. A gente trabalha muito junto com o educativo, né? Que tem o educativo que vai trabalhar na interação do público com a obra, mas nós somos os guardiões das informações se acontece alguma coisa. Então a gente tem, na nossa equipe, eu esqueci de falar, nossa, foi uma gafe. A gente tem uma museóloga, que foi uma coisa bacana, que entrou para a equipe assim, porque ela coordena e a gente tem que contratar terceirizado quando vai montar a exposição, mas ela trabalha aqui já dando dicas e já pensando. A gente tem a museóloga, que é a pessoa que cuida da conservação, né, das obras durante o período da exposição. A gente tem uma pessoa que faz logística de transporte, além dos produtores. Tem que ter uma pessoa de logística de transporte por causa das características mesmo desse prédio, né? Você pensa assim, você tem que trazer obra para preencher, ocupar um espaço de 25 mil metros quadrados, e essas obras têm que chegar em um dia, mais ou menos, né? Porque é quando o pavilhão está apto a receber as obras, e a gente tem que começar a montar imediatamente. Então tem que ser uma coisa muito perfeita, assim, de obras vindo do mundo inteiro chegarem praticamente num período muito curto, né? E aqui não pode rodar caminhão. Então, aquelas crises, né? E a gente tem também um pesquisador que está nessa equipe aqui da 31ª. Mas, então, o trabalho vai terminar realmente depois que desmonta a exposição e devolve as obras. A gente fica o período inteiro tomando conta das obras. É isso, babá de obra.